2, 1. Bem na hora que eu fui abrir, que eu coloquei você, deu Network Expur. Eu tive que voltar a tela. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Excelente noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho Terapia. Aqui através do Facebook, nessa live que estamos fazendo. E como sempre, eu e meu amigo e também um parceiro de trabalho, um dos trabalhadores do Jeff, o Antônio Paulo. Antônio Paulo, fala boa noite para a galera também. Fala, gente. Boa noite para vocês. Espero que todos estejam tendo um ótimo início de semana. E vamos lá para mais uma live do Gelf. Espero que todos aproveitem. Foi preparado com muito carinho. Vamos lá. Então, que assim seja, então. Gente, hoje vamos conversar sobre um tema que está em voga, um tema que está em evidência para todos nós. Cuidados da espiritualidade em tempos de quarentena. E o principal, como cuidar da nossa saúde mental, corporal e principalmente em tempos de quarentena, a nossa espiritualidade. Porque nós estamos afastados, impossibilitados de frequentar o centro espírita. É como para que um atleta que está no seu auge, preparado para uma competição, ele não pode competir. A gente está assim, trabalhando a pleno vapor, e nesse momento estamos afastados de tudo. E como a gente vai lidar com isso nesse momento? Então a gente vai discutir hoje essa questão da importância do distanciamento social, como mantermos fisicamente ativos nas nossas casas e dicas para um sono de qualidade. Como centrar a mente em pensamentos positivos e o principal, o Evangelho irá compilar para o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. É por aí, Antônio, o que você acha desses temas que vamos debater hoje? Olha, Roberto, eu acho que o Evangelho Lunar, né, principalmente considerando a situação que a gente está hoje, né, de não poder frequentar o centro, não poder estar assistindo as evangeloterapias, não poder estar, por exemplo, tomando um passe, não estar tendo o nosso local habitual de socorro quando a gente precisa, né, a evangeloterapia, o Evangelho do Lar pode nos ajudar bastante, né? E acho que vamos falar um pouquinho dele, né? Que é aquilo que pode nos dar a continuidade dos trabalhos que a gente já vinha fazendo na casa, né? E que agora tiveram que ser interrompidos por conta da situação, né? Muita gente não sabe o que é o Evangelho do Lar ou tem uma visão de algo complicado, né? O Evangelho do Lar é uma coisa extremamente tranquila, simples. Não é um ritual complicado ou cheio de detalhes, mesmo porque a doutrina espírita não tem na sua base rituais, né? A gente entende que a essência, sim, é importante, e não os procedimentos, né? Nem muito menos coisas materiais. Então, o que é o Evangelho do Lar? Nada mais é do que uma reunião em família, né? Normalmente feita em casa, onde os membros dessa família sentam para ter um momento de oração e reflexão no Evangelho de Jesus, né? Normalmente, ele se dá com alguns passos bem simples, né? A gente senta ao redor de uma mesa, coloca um copo d'água na frente de cada um, ou às vezes uma jarra, né, de água e copos para que cada um possa beber dessa água depois. A gente faz uma prece de abertura, né? Não precisa ser nada decorado, nada lido, mas uma prece que venha do coração, né? Isso é importante. Prece falada, prece decorada, veja, não que ela não tenha valor, mas ela tem que ser feita com o coração, porque repetir palavra, né, me perdoem a brincadeira, mas qualquer papagaio repete. Agora, sentir, fazer com
com que essas palavras fluam a partir do seu coração, isso nos conecta a Deus, né? Então, que seja uma prece de abertura, pode ser rápida, né? Mas que venha lá de dentro, né? Normalmente, depois a gente faz uma leitura, né, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse trecho pode ser em sequência, né? Então, a cada evangelho você continua essa leitura. Isso normalmente é recomendado quando as pessoas não têm, né, tanta habitualidade com o evangelho ou não têm tanto conhecimento sobre a doutrina espírita. Daí é recomendado que se faça essa leitura em sequência, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer como a gente costuma fazer no evangelho no GELF, né? Então, a gente faz uma leitura aleatória, né? Abre em algum lugar, né? E faz a leitura. Isso, na verdade, é até interessante, porque isso dá a oportunidade da espiritualidade tentar direcionar aquilo que é importante para aquele momento, a mensagem para aquele momento, ou a reflexão que é importante a ser feita. Então, a gente faz a leitura. Normalmente não é uma leitura longa, né? Se for um trecho muito longo do Evangelho, a gente sabe que tem alguns itens que são longos, né? Às vezes pode ficar um pouco cansativo, principalmente se você tem crianças em casa, né? Então, você pode ler um trecho, né, desde que faça sentido o momento onde você está parando, né? E depois você parte para uma segunda fase, onde você vai fazer uma discussão em família daquilo que foi lido, né? E qual base? O que é importante a gente levar para essa discussão? É tentar exercitar aqueles ensinamentos, né? Como eu costumo sempre falar na evangelioterapia, é importante a gente tentar sempre diminuir a distância entre o nosso cotidiano, entre a nossa vida, entre as atitudes e principalmente as nossas reações e aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda do Evangelho. A gente tem que tentar aproximar essas duas coisas. Então, esse é um momento da gente fazer uma autoanálise, da gente fazer uma reflexão sobre o que aquele texto tem para nos ensinar. Como nós podemos aplicar aquele ensinamento na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Isso é importante. E é assim que a gente consegue principalmente fazer o que a gente tanto fala sobre reforma íntima, que é mudar as nossas atitudes, é tentar ter atitudes de acordo com o Evangelho, né? Depois dessa discussão em família, a gente normalmente faz uma oração, né, ao final, e, por fim, a gente faz o uso daquela água fluidificada, né, que foi colocada ou um copo na frente de cada um, ou uma jarra que depois é colocada. Qual a diferença de você colocar uma jarra e de você colocar copos, né? Quando você coloca a jarra, né, ela vai ser fluidificada como uma jarra, né, um único pote lá de água. Se você colocar um copo para cada um, você permite que seja fluidificado de acordo com a necessidade específica de cada um, né? Normalmente, quem faz essa fluidificação? Os nossos amigos do mundo espiritual, nossos anjos da guarda, mentores, né, os espíritos que acompanham, né, a execução do nosso Evangelho do Lar. Normalmente, ele não leva mais do que 30 minutos, 20 ou 30 minutos, né, e normalmente ele é realizado, se faz o Evangelho do Lar uma vez por semana. Há casos que pode variar, mas normalmente é isso. Um outro ponto que é importante é que ele seja preferencialmente sempre feito no mesmo horário e no mesmo lugar, na mesma casa, né? Por quê? Para que a gente possa contar com a presença desses espíritos superiores no nosso Evangelho, que eles possam nos presentear, né, com as suas boas vibrações, com as suas inspirações. Eles também, como nós, o único ser onipresente é Deus. Então, para que eles possam estar com a gente, eles têm que estar disponíveis para estar com a gente. E o fato da gente executar o Evangelho do Lar no mesmo horário facilita, obviamente, para que eles possam estar conosco, né? Um outro ponto importante, né? Eu estava falando do Evangelho do Lar em si, né? Por que fazer o Evangelho do Lar, né? Vamos considerar o seguinte: vamos considerar que a gente tem o Evangelho de Jesus à nossa disposição como nosso guia, né, para a nossa evolução, né, para a nossa felicidade, há praticamente 2000 anos. Né? Será que a gente, nesses 2000 anos, a gente já aprendeu a vivenciar o Evangelho? Né?
Ou mais, né? Vamos colocar da seguinte forma, dois dos maiores ensinamentos professados por Jesus, né, e ele coloca que esses são os dois maiores ensinamentos, dois grandes mandamentos, que são amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, né, que Jesus reforça, né, que eles estão presentes no Evangelho de Mateus e de Marcos, na verdade, todos eles vêm do Antigo Testamento. Né? Um deles no livro do Levítico e o outro no Deuteronômio. Ou seja, são dois livros de Moisés, são do Pentateuco judaico, lá do começo da Bíblia. Ou seja, há muito mais de 2000 anos a gente tem esses ensinamentos, né? E ainda, infelizmente, a humanidade não conseguiu colocar isso em prática, né, de forma plena. Né? E qual o problema? Por que a gente não consegue? Né? Porque a gente não tem familiaridade com o assunto. Né? Para que a gente consiga colocar em prática alguma coisa, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter familiaridade com o assunto, para que no nosso dia a dia, nas situações que a gente passa, né, isso venha naturalmente, né, a influenciar as nossas ações, as nossas atitudes, mesmo em situações que nos desafiam. Seja desafio à paciência, seja desafio à nossa tolerância. Né? Esse é o grande problema, é a habitualidade. Né? É ter o conhecimento, estar acostumado com aquilo. Fazer uma citação, né, do Richard Simonetti, tem um artigo que ele escreveu justamente sobre o Evangelho do Lar, na revista Reformador, em março de 2009. Ele coloca o seguinte: infelizmente, para a maioria das pessoas, Jesus e os seus ensinamentos não fazem parte do nosso cotidiano. E eu complementaria: será que fazem parte das nossas atitudes? Né? Infelizmente, não. Né? Isso não sou eu, não é você, Roberto, não é tal ou tal pessoa. É a grande maioria. Né? Salvo iluminadas exceções, né? Não. Né? Será que a gente consegue se manter calmo em situações difíceis? Será que a gente consegue manter a paciência quando a gente é testado? Será que a gente consegue perdoar facilmente quem nos machuca? Ou mesmo, usando aquele famoso jargão, retribuir o mal com o bem quando a gente é atingido? Não, é uma coisa extremamente complicada. E para que a gente consiga cada vez mais crescer nisso, isso tem que fazer parte da nossa vida. Esses ensinamentos, essas informações, esses conhecimentos têm que fazer parte da nossa vida. Né? Alguém tem dúvida de que isso seja o caminho ensinado por Jesus? Alguém tem dúvida de que isso é o caminho, né, a ser seguido? Não tem, ninguém tem dúvida disso. Mas é super difícil colocar em prática. Vamos se lembrar, fora da caridade não há salvação. Essa é a teoria, né? Mas o complicado é colocar isso em prática. Né? Essa é a parte difícil. Tem uma outra frase do Richard, que ele coloca o seguinte: estudo. O conhecer é a antessala do fazer. O que significa isso? Para que você possa pensar em fazer alguma coisa, você tem que conhecer. Isso é lógico. Né? Tem uma outra frase extremamente importante, que ela está em duas mensagens na doutrina, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Médiuns. Quem já leu vai se lembrar em que mensagens, inclusive, estou falando. Ela fala assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Né? Essa frase, ela está numa mensagem do Espírito de Verdade. O que ele quer dizer com isso? A gente tem que se amar, sim. Mas a gente também tem que estudar. A gente também tem que aprender. Porque você não consegue colocar em prática o que você não sabe. Né? Eu não digo que é necessário ter um conhecimento extremamente detalhado, né, sobre todos esses ensinamentos. É claro que quanto mais você souber, melhor. A gente tem que estar pelo menos realmente familiarizado com eles, para que eles possam naturalmente ser refletidos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Né? Como aplicar esses conhecimentos, que muitas vezes são teóricos, né, ou eles são de realidades extremamente diferentes da nossa, afinal de contas,
a maioria dos ensinamentos remete a 2.000 anos atrás, na sociedade 2.000 anos atrás, a cultura, né? A gente tem que, obviamente, interpretar, a gente tem que refletir sobre eles para entender como colocar eles em prática, como a gente pode ser realmente cristãos, né? E a gente tem que ter isso praticamente no nosso inconsciente para que a gente consiga colocar isso em prática, né? Os benefícios do Evangelho do Lar são muito claros depois de tudo isso dito, né? Fazendo o Evangelho do Lar, fazendo as leituras, fazendo as orações em família, as reflexões, isso vai criar uma interação familiar extremamente positiva, extremamente saudável, né? Muitas vezes nos auxiliando a direcionar ou a resolver assuntos do dia a dia familiar, que muitas vezes podem ser motivo de discórdia, né? E que podem ser solucionados através desses direcionamentos. E aí a presença, inclusive, desses espíritos que muitas vezes nos auxiliam no Evangelho do Lar é crucial, né? Porque eles vão nos dar a inspiração, eles nos vão ajudar a ter a interpretação correta desses ensinamentos para que a gente possa colocar isso em prática e resolver esses conflitos. E também, obviamente, com todas as vibrações positivas que eles trazem para a gente, né? É importante colocar o seguinte também, Roberto, ninguém é forçado a praticar ou a fazer Evangelho do Lar. Da mesma forma, ninguém é obrigado a ser bom, ninguém é obrigado a trabalhar na sua reforma íntima, né? Essas são decisões de cada um, né? A gente tem o livre-arbítrio justamente para isso, né? Mas essa é uma prática extremamente recomendada, né, para que a gente possa, como dito antes, trazer os ensinamentos do Evangelho para dentro da nossa casa, para dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que eles estejam frescos na nossa cabeça, né? Você se lembra de alguma coisa que você deixa lá no cantinho da tua sala, empoeirando? Você esquece daquilo. Se você não trabalha, se você não coloca em prática, se você não usa, fica esquecido, né? Então, por isso é importante a gente sempre estar trabalhando com o Evangelho, sempre estar lembrando, estudando, lendo, né? Para que isso esteja fresco na nossa cabeça e isso possa ser colocado em prática, né? Só que, como tudo que a gente fala sobre reforma íntima, né, o Evangelho do Lar também requer disciplina, requer dedicação, né? É muito? Não. O Evangelho do Lar em si, não. A gente está falando aí de 20, 30 minutos em uma vez por semana. Se a gente fizer uma conta, deixa eu pegar minha cola aqui, a gente tem na semana 10.080 minutos. A gente está falando de usar 20, 30. Ou se a gente for falar de tempo que a gente está acordado, vamos descontar o que a gente dorme, né? A gente está falando aí de 6.720 minutos acordados na semana. A gente está conversando sobre utilizar 0,4% do nosso tempo, né, em investimento para a nossa felicidade futura, vamos colocar assim. É um ótimo investimento. Você investir 0,4 e ganhar lá na frente, né, é um baita de investimento. Então, o que eu posso falar, né, além de tudo isso que foi falado, o Evangelho constitui uma ajuda muito grande, né, para estabilizar as energias da nossa casa, através dessas boas vibrações, através das orações, né? Você harmoniza o seu ambiente com a vibração positiva que a gente gera quando a gente ora, quando a gente faz um estudo desse, né? As discussões, né, que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a presença de espíritos superiores que possam vir nos ajudar. Eu acho que é isso, né? Eu espero ter resumido de uma forma interessante a minha visão do Evangelho do Lar, né, e alguns pontos que eu acho que são relevantes. Acho que é por aí. Com certeza, Antônio, é bem por aí essa questão da gente praticar o Evangelho do Lar. Eu tenho algumas dúvidas minha e de algumas pessoas também que estão aqui mandando. Agora eu vou pegar minha cola para fazer essas perguntas para você. Então, assim, aonde eu devo fazer na minha casa o Evangelho do Lar? Como fazer? Qual que é a frequência? Então, você já deu uma dica, uma vez por semana. Mas se eu quiser fazer mais, eu posso? O que vamos abordar e debater? Posso pôr música?
tempo de duração, você já deu uma dica de 30 minutos. E o que eu necessito para fazer o evangelho na minha casa? Você já deu a dica da água. Eu preciso de um evangelho, repetindo, a questão da música, uma oração de abertura, uma oração de encerramento. O que você acha que eu devo ter para fazer, então, o evangelho na minha casa, no meu lar? Bom, deixa eu pedir então, para você começar de volta no começo. As perguntas. Então vamos lá. Bastante. Bom, isso quer dizer que precisamos de voto. Onde eu devo fazer na minha casa o evangelho? Na sala, no quarto, no banheiro, quintal? Eu tenho o costume de fazer na sala, né? A gente faz em volta da nossa mesa. É interessante que seja um lugar onde todas as pessoas estejam confortáveis, né? Mas não confortáveis demais para não dormir, né? Um lugar que você tenha tranquilidade, né, que você possa se concentrar naquilo que você está fazendo, para que você possa fechar seus olhos e fazer suas orações, mentalizando, né? Obviamente, não tem sentido você fazer o evangelho numa sala com uma televisão ligada. Né? Mas qualquer lugar que você possa... Oi? Até porque você vai competir com as outras energias circulantes, de celular, de Wi-Fi, da própria televisão, né? Fazer uma concorrência. Um ponto importante, né? Celular. Né? Vamos tentar deixar desligado, né? Não deixar... Tem pessoas que, quando entram em reunião, né, elas pegam o telefone e colocam em cima da mesa. Né? A partir do momento... Isso é um vídeo muito interessante que eu vi sobre coaching uma vez. Né? Quando você coloca o celular em cima da mesa, você está automaticamente colocando ele para competir atenção com o que está sendo discutido em cima da mesa. Né? Então é interessante que a gente... Está vendo uma competição. Né? Deixa ali 20 minutos, não vai ter problema nenhum. Né? Então, algo que te permita focar no que você está fazendo. Né? Então, mais uma pergunta para você. Estão dizendo aqui que o meu som está horrível. Está horrível, gente, mesmo meu som, é isso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. O que vocês acham? Tá. A gente precisa do feedback de vocês também. Bom, já falamos de fazer o evangelho na nossa casa. Agora, a frequência. Você já deu o feedback que essa frequência tem que ser no mínimo uma vez por semana. É isso? Mas se você quiser fazer mais, posso? Claro que pode. Né? Eu lembro de eu não me lembro sinceramente a fonte, mas eu li, tem várias histórias do Chico, né? Uma delas ele falava que estava sendo feito o evangelho diariamente, tinha sido recomendado que fosse feito o evangelho diariamente, ele estava participando inclusive desse evangelho, e chegou uma pessoa, por acaso, bateu naquela porta, e eu não me lembro os detalhes, mas aconteceu quase como um milagre, uma reconciliação naquele momento. Então varia muito, varia das necessidades, varia da vontade de cada um, né? Se a gente quer fazer mais, faça mais, mas pelo menos acho que acredito uma vez por semana, né? É o que eu falei antes com relação à minha explicação, né? A gente tem que trazer ele para o nosso cotidiano. A ideia é trazer o evangelho para o cotidiano. Se você faz uma vez por mês, né, você não vai conseguir atingir esse objetivo. Então, o quanto mais e o quanto você... Não tem sentido. Né? Exatamente. Não tem sentido. Outro aspecto, já falamos do local, a frequência, e outro aspecto importante, o que nós vamos abordar no Evangelho? Nossos problemas cotidianos, a situação do país, o que você acha que nós devemos abordar no Evangelho como reflexão? Eu acho que a ideia é você tentar aplicar os conhecimentos que foram da leitura, né, os conhecimentos que foram trazidos naquele momento, para o seu dia a dia. Tá? E óbvio, né, você tentar colocar aquilo em prática, né, na situação que você está, no seu cotidiano. É essa a reflexão. Então, você às vezes pode falar sobre, às vezes pode cair um texto para você que seja extremamente pertinente à situação que a gente está vivendo. Às vezes outra coisa, às vezes com relação a uma discussão familiar ou uma briga em família, entendeu? Então varia um pouco. Mas eu acho que é por aí.
Antônio, o feedback que eu tive é que meu som está muito alto, está dando eco. Pode ser regulagem ou pode ser local que eu estou? Não, eu vou baixar ele, na verdade. Eu tinha aumentado quando falaram que estava ruim. Eu vou baixar um pouquinho. Né? Eu estou aqui no chat, deixa eu ver aqui. Se alguém puder comentar aqui, eu agradeço agora, depois dessa mexida que eu fiz. Tá, ok. Mais uma dúvida aqui também. Posso ter música, uma musiquinha baixa para relaxar? O que você acha? Eu não vejo problema, desde que a música não seja nem alta demais para prejudicar a atenção e nem seja uma música que atrai a atenção, porque a intenção não é que ela seja o foco e o motivo das atenções. Ela pode ser utilizada como uma ferramenta, né, para te ajudar no foco, às vezes para abafar um ruído externo, mas a princípio não tem problema nenhum. Né? A princípio não. Ok. Bom, duração a gente já falou que é 30 minutos, mais ou menos, né? A questão da água, a gente já mencionou que deve ter água para ser fluidificado. O evangelho, a gente tem que ter o evangelho propriamente dito, isso é mesmo, para a gente até pesquisar que vai cair de passagem. Música nós já falamos. A questão das orações, a oração de abertura e a oração de encerramento, eu faço da minha cabeça, da minha inspiração, ou eu posso ter uma oração já pronta, pegar um vídeo, o que você acha? Como eu falei antes, né, eu acho que desde que a oração seja feita com o coração, né, é isso que importa. Se você quiser usar uma oração pronta, se você quiser ler uma oração, tem tantas orações bonitas, seja no capítulo 28 do Evangelho, ou seja em inúmeras outras fontes de oração, sabe? Tem orações de São Francisco, tem orações de Meimei, eu usei por muitas vezes, né, uma oração que tem no finalzinho do livro Missionários da Luz, que é uma oração feita pelo Alexandre, que era o mentor do André Luiz nesse livro, que eu acho lindíssima. Né? Não tem problema você ler, né, desde que você faça sentindo e que ela saia do seu coração e não somente da sua boca. Né? Eu vou fazer um teste aqui para ver se minha voz melhora, tá bom? Eu vou tirar o fone. Tá bom. Só para fazer um teste, gente. Vamos ver. Voz ou pior? O que vocês acham? Você, Antônio, o que você acha? Tá meio voz de Pato Donald, mas o que interessa é as pessoas estarem ouvindo, as pessoas que estão assistindo. Isso. Então, eu vou dialogar com você agora, que eu tô vendo que ela tá em nós estamos vivendo hoje. Ela tá em mono agora. Entendi. Ela tá vindo por um canal só de áudio, tá? Eu acho que com fone de ouvido é melhor. Eu vou voltar o fone de ouvido. Eu vou voltar o fone de ouvido. Voltando o fone de ouvido. Gente, quero pedir desculpa para vocês, porque nós não somos profissionais. A gente está aprendendo, né? O Antônio não, mas eu estou aprendendo a trabalhar essa questão das plataformas. Tá. Então, eu gostaria de abordar com vocês agora o seguinte. Gente, é nítido que nossas vidas não são mais as mesmas e não serão mais. Diante de tudo que a gente está passando nessa questão da quarentena. A gente hoje se depara com comércios fechados, aulas suspensas, fronteiras, né, bloqueadas, após esse surto de Covid que houve no mundo. Além desses impactos econômicos que a gente já está careca de falar, tem um outro aspecto, que é o aspecto da nossa saúde mental. Isso a gente fala no campo da ciência. E quando a gente abrange corpo, mente e espírito, que é o que a gente chama aqui no espiritismo, ou na espiritualidade, a gente está falando de soma. Esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação
podem sim nos abater. E nesse momento, o que nós podemos fazer é apenas amenizar esses efeitos, de um modo que possamos tirar um aprendizado de tudo o que nós estamos passando. Essa quarentena tem sido uma medida adotada por muitos países. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Essa questão da quarentena, do isolamento, do distanciamento. Roberto, acho que perdi você, cara. Roberto? Oi, voltou. Eu tinha perdido você. Caiu? Agora voltou. Mas sim, pode ir. Então tá. Então vamos voltar nesse raciocínio, que eu acho que é muito interessante a gente avaliar que uma coisa é quarentena, outra coisa é distanciamento social. E a gente está vivendo os dois nesse momento. Então a quarentena é quando a gente fica isolado, quando a gente fica sem contato com outras pessoas. Isso é quarentena. Agora, quando a gente está em distanciamento social, é outro aspecto. A gente, nesse caso, estamos de quarentena e estamos migrando para um distanciamento social, que é o que vai acontecer agora. As coisas vão começar, comércio vai começar a abrir e as coisas vão voltando paulatinamente. Mas, por exemplo, vamos dar o caso do GELF. O GELF nós vamos voltar gradativamente com alguns trabalhos, mas o evangelho que a gente faz normalmente, o evangelho presencial, esse ainda não vai poder acontecer. Por quê? Distanciamento social. A gente não vai poder reunir numa sala 60, 100 pessoas. Certo? Então, essa é a diferença. A gente ficar recluso e a gente ficar com esse distanciamento. E não adianta a gente, nesse momento, entrar em pânico. Não vai nos levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, esse estresse, essa ansiedade, são inimigas do nosso sistema imunológico. Isso eu converso muito com o Shizu, porque ele é médico, então ele me dá muita dica. E para a gente poder trabalhar esses mecanismos de defesa que o nosso corpo tem, é preciso que a gente se adapte. E nós somos um ser totalmente adaptável. Antônio, acho que a gente perdeu de novo a conexão ou não? Não. Tá, não, eu tô te ouvindo, tô te vendo normal. A transmissão tá correndo. Tá. Ok, então tá. Então, voltando dessa questão do que a gente tem que fazer para a gente se adaptar a essa situação que nós estamos vivendo, a primeira dica que nós estamos dando é coma, durma e se exercite. Isso para o nosso corpo, para nós trabalharmos a questão imunológica. A gente dá outra dica também, que é a questão da compulsão alimentar, porque a gente está em isolamento. Uma das formas inconscientes que a gente percebe do estresse é essa questão da gente comer sem parar. Então a dica hoje é assim, é mantermos uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, fundamental para mantermos o nosso quê? Sistema imunológico funcionando corretamente. Uma coisa que eu aprendi agora é assim, não existe sistema imunológico forte, existe sistema imunológico regular ou ruim, ou fraco, né? Ou você está faltando alguma coisa. Então, a dica que a gente dá para vocês é essa, comer, dormir, praticar atividade física, não ficar parado. E atividade física vai nos ajudar a combater o estresse. Outro aspecto que a gente menciona é a questão do sono. A hora de dormir é muito importante que a gente tenha o nosso descanso efetivo. O sono é um estágio fisiológico com múltiplas funções. Otimiza o funcionamento do cérebro, equilibra os hormônios e, consequentemente, melhora o quê? Nosso humor, nossa saúde mental. E que nós que somos espíritas sabemos que na hora do sono que a gente conversa, que a gente aprende, enfim, é na hora do sono que a gente trabalha. E para termos um sono de qualidade, alguns cuidados são essenciais. Um deles é não consumirmos
cafeína, café ou qualquer substância que contenha 6 horas antes da gente nos deitar. Outro aspecto é não ficar exposto à luz de eletrônicos, por exemplo. A luz desse monitor que nós estamos trabalhando agora é um concorrente para o meu sono não ser legal. O celular, TV. E sempre que possível a gente dormir em locais escuros e frios. O escuros o que é? Às vezes a gente dorme com TV, rádio, ou mesmo alguns equipamentos. Isso atrapalha nosso relaxamento. E outro aspecto também que para você dormir, estudos indicam que a partir dos 24 graus que você começa a relaxar e entrar nesse sono. Outro aspecto que a gente já começa agora a ir para a mente, já em consonância com o nosso espírito, é a gente trabalhar meditação e a yoga, que vai nos ajudar a relaxar também. E essas duas práticas de mindfulness, uma palavra difícil para alguns, outros não conhecem, eu posso falar. O que é? É um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. É aquilo que a gente fala antes do Evangelho. Vamos nos concentrar no agora. Não é ficar vivenciando o que vai acontecer amanhã, nem o que a gente fez lá atrás. É a gente se concentrar no presente. É o esvaziar a mente. Então a gente é capaz de trazer diversos benefícios para o nosso corpo e mente praticando a meditação e o yoga. Então vamos falar um pouquinho da meditação, que reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol. Essa técnica pode ser facilmente realizada em casa de forma guiada. Existem vários canais, vários vídeos que podem nos ajudar a isso, como também a yoga, que altera o nosso estado emocional de forma positiva, trabalhando alongamentos, respiração, e são utilizadas, combinadas para empurrar limitações nos impostas, gerando um estado de centramento. Olha que legal. Outro aspecto que a gente dá como dica para todo mundo é a questão da socialização, da gente se sociabilizar. Como a gente está, entre aspas, confinados, né? Durante esse momento do nosso distanciamento social, algumas pessoas estão trabalhando ou estudando em casa, outras não estão fazendo nada. E nesse processo de adaptabilidade, como a gente já falou, pode ocorrer picos de estresse e sentimentos de solidão. Mas como lidar com isso de uma forma remota, né? Então a resposta é muito simples, usando a tecnologia ao nosso favor. Existem ferramentas como a que nós estamos usando agora para conversarmos em compartilhado, o Zoom, o Hangout, o Slack, entre outras, que permitem a interação de equipes como forma de otimizar o trabalho e facilitar a comunicação. Além disso, a gente pode utilizar a tecnologia nesse momento para manter a proximidade com quem a gente gosta. Relembrar aqueles amigos, nossos familiares, para a gente conversar, nos distrair. Compartilhando a nossa rotina, a gente pode fazer essas ligações pelo WhatsApp, que aparece o vídeo. Então, a gente ir lá e nos aproximarmos das pessoas, conversarmos com as pessoas utilizando a tecnologia. E outro aspecto, Antônio, que eu gostaria de abordar aqui é assim, ó, a gente falou muito da questão do evangelho no lar. Só que, como a gente acabou de dizer, acabamos de dizer, o evangelho a gente vai praticar ele uma vez na semana. Só que a gente tem que ter um reforcinho aí, que a gente diz que são as orações diárias. Então a gente dá uma dica de uma oração diária que a gente pode fazer em casa. Nós chamamos de oração conectada em 4 etapas. E é muito simples de fazer, não precisa ter horário marcado, não precisa ter um local específico, tem que ser um local que você fique relaxado. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma oração conectada é a gente elevar nossos pensamentos e começar a agradecer
tudo aquilo que nos está acontecendo. Então, eu sou grato por abrir os olhos hoje de manhã, eu sou grato pelo meu café da manhã, eu sou grato pela minha família, sou grato pelo trabalho que eu tenho. Você vai agradecendo. Em paralelo, o fundamental é a gente trabalhar o quê? A nossa respiração, que tem que ser profunda, pausada e silenciosa. Aí eu vou relaxando todos os músculos do meu corpo. E nessa mesma vibe que eu acabei de dizer, da gente estar em gratidão, agradecendo tudo que nós temos. Logo em seguida, a gente passa para o segundo estágio, que é oferecer essa energia que a gente está recebendo naquele momento para outras pessoas. A gente entrar em conexão, imaginando, a gente vai ideoplastizando uma rede neural, que a gente vai entrar em conexão com todas as pessoas no mundo que estão fazendo oração. Pode ser naquele momento, pode ser depois, mas enfim, a gente vai entrar em conexão com todas as pessoas que estão em elevação também. A partir desse momento, a gente vai para a terceira etapa, que é oferecer essa energia que a gente está naquele momento todos reunidos para outras pessoas que estão necessitadas. Então, nesse momento, a gente vai vibrar para todas as pessoas que encarnaram, todas as pessoas que desencarnaram. Nós vamos vibrar por todos aqueles que estão trabalhando nesse momento de isolamento, de quarentena, médicos, socorristas, bombeiros, todo o pessoal do hospital. E vamos vibrar por todas as pessoas que estão em sofrimento, os acamados, pessoas que estão nas UTIs. A gente vai invertendo um pouco. Vamos vibrar até mesmo para a situação que o país se encontra. A gente vai vibrando. Fizemos vibrações para os outros, agora a gente vai vir para o nosso. A gente vai pedir proteção para a nossa família, prosperidade no nosso trabalho, paz no nosso coração. A gente vai colocando as nossas intenções pessoais. E devagarzinho a gente vai saindo e voltando. Então essa é a dica de uma oração conectada. Gostou, Antônio? Gostei. Essa oração ela é bem legal. Lembro que eu tinha visto esse ensinamento. Se não me engano, quem desenvolveu essa oração foi o Bruno Gimenez. E tem até alguns vídeos no canal do YouTube dele que falam, né, que ele fala sobre a oração em 4 etapas. Luz da Serra. No Luz da Serra, exatamente. Tem bastante coisa interessante lá, né? O Bruno, eu sempre costumo dizer no Evangelho, né? Ele tem bastante material interessante, mas ele não necessariamente ele segue a doutrina espírita, né? Não tô, pelo amor de Deus, não estou querendo desqualificar nem dizer que não é bom por isso, né? Na verdade, vamos recordar, né, um dos ensinamentos de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém é dono da verdade, né? Só queria fazer essa parte, né, que o Bruno ele é bem espiritualista, ele segue inúmeras, ele agrega conhecimentos de várias doutrinas, de várias religiões diferentes, né? Então, só ter isso em mente, né, quando a gente vai usar o material produzido pelo Bruno, né? Tem muita coisa interessante lá, sim, né? Eu gosto bastante. Deixa eu fazer um comentário aqui, Roberto. Teve uma pergunta deixa eu pegar aqui que eu tirei uma foto justamente para eu não perder, da Alessandra Reinato. Ela colocou o seguinte: quando realizamos o Evangelho no Lar, podemos complementar o entendimento do tema com uma palestra espírita? Claro, né? Na verdade, toda forma de você trazer o conhecimento, de você trazer aquela discussão para o momento do Evangelho, ele é interessante. Eu mesmo, algumas vezes, fiz isso, né? Então, a gente iniciava o Evangelho, fazia oração, né? Fazia uma leitura e a gente só ou pegava o telefone ou sentava aqui do lado na televisão e colocava um vídeo do YouTube, seja do Haroldo, do Divaldo, quem quer que seja, o vídeo que a gente está querendo assistir para complementar aquele ensinamento. Então, assim, não tem problema nenhum, né? É como a pergunta que você fez com relação à música, né, Roberto?
se é algo que vai ajudar, né, por que não? A gente só tem que se lembrar qual é o foco, né, qual é o objetivo, para que a gente não acabe saindo do rumo, né, por uma questão de desvio de foco, né, desvio de atenção. Então, sim, pode, claro, por que não? Só queria fazer mais 2 comentários, né, antes da gente terminar. A gente está com 50 minutos, não queria perder isso, tá? Eu não sei se todos que estão assistindo, ou seja agora online ou depois, chegaram a pegar. A gente tinha esse livreto na casa, né? Isso aqui foi distribuído. Ele é bem pequenininho, ó, só para vocês terem ideia, né? Perto da minha mão, né? Ele é um livreto que foi editado pelo ID, né? Instituto de Difusão Espírita, né? Que fala sobre o Evangelho do Lar. Né? Ele é bem pequenininho, olha, vocês podem ver, ele tem algumas páginas. Nessa edição aqui, que é pequenininho, tem 28, 30 páginas, tá? Isso aqui foi distribuído no Gelf um tempo atrás, tá? Eu tenho o link dele para baixar online, que inclusive não é pirataria, vamos deixar isso muito bem claro, né? E está escrito aqui, ó, esta obra é de distribuição gratuita e também está completamente disponível no site da ID Editora na área de download. Você pode baixar e ler em seu celular ou imprimir. Eu vou colocar o link dele aqui nos comentários do chat, né? Isso depois as pessoas conseguem baixar também. É bem interessante. E só para lembrar, né? Tem esse e eu, particularmente, eu tenho essa edição da Evangélica, que é a que eu uso para fazer meu Evangelho do Lar. Né? Essa daqui, inclusive, foi muito interessante porque eu comprei esse livro, né, numa viagem daquelas que a casa organiza para Uberaba, Sacramento. E... Vai ter, viu? Vai ter. Vai ter. E essa aqui eu comprei justamente no hospital do irmão Tadeu. Inclusive, ele escreveu uma dedicatóriazinha para mim aqui, com muito carinho. E é a que eu uso para o Evangelho em casa. Tá? Na última página dela, tem aqui, acho que dá para vocês verem, tá vendo? Tem um roteirozinho para o Evangelho do Lar. Tá? É bem curtinho, né? Com os passos que eu citei para vocês antes. Então, assim, como eu falei, se você for olhar o roteiro que tem aqui, ele é um pouquinho diferente do que tem aqui, tá? Apesar de ambas obras serem do ID. Mas vamos lembrar no que eu falei no início, né, da explicação. A doutrina espírita não se apega a rituais e procedimentos. Né? O que interessa é a essência, é o que a gente está buscando, como a gente está fazendo. Então, desde que você faça vibrando positivamente, que você busque trazer o esclarecimento, né, é isso que interessa. Né? O passo a passo, aí, os detalhes é de menos. Mas é claro que é interessante como guia. Então, eu vou passar o link para baixar esse documento aqui, tem o PDF dele. E quem tem, dê uma olhada, né? Vocês que têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, às vezes na edição de vocês tem também uma página com a explicação de como fazer o Evangelho do Lar. Né? E óbvio, né? Você pode procurar no Google, vai cair com dezenas de sites que vão te trazer essa informação. Só que eu queria complementar antes da gente, antes de eu esquecer, inclusive, a gente acaba terminando a live. Mas é isso aí. Isso aí, então. Bom, eu tenho 2 recadinhos para vocês. Acho que o Antônio tem a imagem aí. A gente continua com a nossa ação Mão Solidária do Gelf. Todas as terças-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia, e quinta-feira, das 13 às 17 horas, nós estaremos recebendo donativos. Então, tudo que é alimento não perecível, cobertores, roupas, cesta básica. E se você não pode ir até o Gelf, não tem problema. Está aí na tela para vocês, nossa conta bancária no Bradesco. Deixa eu voltar aqui, explicando todos os detalhes. Não tem problema. Todos os detalhes, certo? Então estaremos no Gelf amanhã, terça-feira, aliás, todas as terças e todas as quintas. Terça-feira de manhã e quinta à tarde, certo? Mão solidária. Dê uma mãozinha pra gente também. Só basta amor nessa mão. Bom,
outro aspecto que é importante a gente mencionar, no GELF, todos nós somos voluntários. Por isso a gente fala trabalhadores. Nós somos trabalhadores da última hora e voluntários. Então a nossa casa é mantida com o quê? Com as nossas mensalidades que a gente paga, os trabalhadores, e doações, brechó. E nossa casa tem várias despesas. E nesse momento que a gente não está fazendo nossas reuniões, as despesas, infelizmente, continuam. Então a gente pede que quem puder, faça para nós essa contribuição, continua nos ajudando para a gente manter nossa casa, mesmo fechada, aberta. Certo? Então acho que é por aí, né, Antônio? Bom bate-papo, falamos sobre coisas importantíssimas. Eu queria pegar mais a palavra mais uma vezinha, Roberto. Teve um ponto que a gente não abordou, né, na nossa discussão, e que o pessoal estava comentando aqui no chat, né, sobre crianças, né, quando a gente faz o nosso evangelho em casa, esse tipo de coisa. Esse é um assunto que é importante, né? É claro que, se for possível, que os filhos, as crianças permaneçam juntos, né, para participar daquele momento, para poder participar daquelas vibrações, que aquilo caia sobre eles também. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? A doutrina espírita ela é muito mais do que vibrações, milagres ou misticismo, né? Ela é muito mais sobre conhecimento, sobre a nossa transformação, sobre a nossa evolução. Então, isso me lembra uma das aulas da dona Terezinha Oliveira, quando ela dava as aulas sobre Evangelho no SEAC, no Centro Allan Kardec. E eu lembro muito bem de uma das lições que ela deu e que estava falando justamente sobre as crianças participando no ambiente de estudo, né? E que ela, com todo aquele jeitinho dela, né, ela pedia para que as crianças ou ficassem, os pais controlassem as crianças, né, ou que as crianças não estivessem ali naquele momento, porque atrapalhava. E às vezes as pessoas falavam assim, mas e aquela parábola de Jesus, onde ele falava, deixai vir a mim as criancinhas? Ela falava, mas Jesus estava andando no meio da rua, ele não estava dando aula naquele momento. Uhum. Né? Entendi. Então, assim, é importante, é legal que as crianças estejam junto? Sim. Porém, o foco naquele momento é estudo. E se as crianças estão, de alguma forma, agitando o ambiente, tirando a atenção das pessoas, né? Daí naquele momento não é talvez o melhor momento para elas estarem juntas. O meu pequeno, ele tem 2 anos e meio, né? Então ainda ele é pequenininho para conseguir entender as lições, os ensinamentos que a gente está discutindo ali. É claro que a gente sempre tenta deixar ele junto. Na hora que a gente vai fazer a abertura do evangelho, a gente bota ele sentado em cima da mesa, né? E a oração tem que ser muito rápida, porque ele perde o foco, ele quer brincar, né? Então a gente deixa ele junto, e ele né? vai competir com vocês. Exatamente, né? Porém, quando começa a agitar demais, né? O que acaba acontecendo? Algum de nós, normalmente acaba sendo minha esposa, né? Ela acaba pegando ele e senta com ele ali na sala, né? Para ele brincar, porque ele não vai ficar quieto, né? E ela acaba sacrificando o momento dela de participação do evangelho com a gente para que eu e minha outra filha possamos fazer o estudo. E ela fica tentando ouvir de lá. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. É claro que é importante e é legal que as crianças possam participar, mas a gente tem que se lembrar de qual é o objetivo do Evangelho do Lar. É o nosso aprimoramento, é o nosso estudo, é a nossa reflexão. Né? Então a gente tem que saber ponderar um pouco isso, né, para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Né? Só isso que eu queria trazer, porque foi um comentário claro. que estava rolando aqui no chat agora. Bom, é isso aí. Espero que tenha sido produtivo. Né? Outro aspecto, Antônio, é assim, quem tiver dúvidas, faça para nós na própria live, depois que acabar, pode fazer ali, deixa um comentário que a gente entra em contato e responde. Pode ser inbox, do jeito que você quiser. Ou até mesmo pelo nosso site,
lá na internet, a gente tem um formulário para dúvidas. Você pode fazer suas perguntas lá que a gente responde, certo? É bem por aí. Roberto, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com você. Espero que os nossos amigos que estão assistindo a live, que vão ver o vídeo depois também, tenham achado produtivo. Peço desculpa pelo áudio, né? É o que eu falei, eu consegui arrumar aqui no meio, mas é um processo de aprendizado, né? Nem eu sou profissional disso especificamente, apesar de eu trabalhar com TI, e a gente está aí aprendendo, né? E acho que foi mais um aprendizado hoje aí para que na próxima seja melhor. Espero que todos tenham gostado. Com toda certeza, Antônio. Então fica o meu agradecimento em nome do GELF, estendido a todas as pessoas que estiveram conosco hoje. Gratidão e semana que vem estamos novamente aqui no Facebook a partir das 19h30. Um beijo no coração de todos, gratidão e até a próxima. Obrigado.